Olá, turma! Voltei então para o próximo vídeo. Como eu combinei com vocês, eu deixei um primeiro vídeo sobre as entidades de classe, onde eu falei do conselho, das associações e dos sindicatos, né? E agora eu vou descrever um pouquinho melhor sobre os conselhos, tanto o federal quanto o nosso conselho aqui do Rio Grande do Sul. Bom, o Conselho Federal, desde que ele foi criado, né, em 1960, ele integra a administração federal. Ele tem autonomia administrativa e financeira, então ele cria recursos próprios e administra, né, estes. Então, ele é responsável por observar os princípios da ética e da disciplina do profissional farmacêutico, né? E ele também estabelece as normas para que nós possamos exercer a profissão farmacêutica. Então, nessa lei que criou o Conselho 3820 de 1960, ela coloca no seu artigo 13 que somente os membros inscritos no Conselho que podem exercer atividades profissionais farmacêuticas. Então, é obrigatório o nosso registro junto ao Conselho. As empresas do ramo farmacêutico, da mesma forma, drogarias, indústrias, distribuidoras, enfim, todas elas têm que fazer, então, também a inscrição e pagar a anuidade ao Conselho. Então, o Conselho Federal de Farmácia ele é organizado por uma diretoria, tem o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral e o tesoureiro, né, que é uma chapa que se candidata a cada eleição. Tem o plenário com 27 conselheiros federais, que também, junto com a eleição dos conselheiros regionais, a gente vota para a diretoria regional, né, presidente, vice-presidente, para a chapa regional. Então, aqui do Rio Grande do Sul, nós também votamos para um conselheiro federal que vai representar, por exemplo, o nosso estado lá no Conselho Federal de Farmácia. Depois disso, tem as comissões assessoras, que fazem fóruns permanentes de discussão, né, sobre vários temas, principalmente temas que estão em voga no momento, né, aqueles que precisam ser discutidos, né, desenvolve projetos, ações. Essas comissões, elas assessoras é exatamente como o nome diz, é para assessorar a diretoria do conselho em assuntos que exigem conhecimentos técnicos, né, para o debate. Então, dá uma assessoria. As comissões, elas variam, né, como eu falei, de acordo com o assunto do momento, são montadas comissões técnicas, né, com profissionais que trabalham nessa área para ajudar e pesquisar sobre o tema. Atualmente a gente tem as comissões de ensino, de legislação, comissão de tomada de contas, questões profissionais farmacêuticas e também tem os grupos de trabalho separado por áreas de trabalho, tá? Então, um grupo de trabalho da fitoterapia, antes agora, o ano retrasado que teve a legislação nova sobre suplementos alimentares, teve o grupo de trabalho que estudava somente suplementos alimentares para ver a atribuição do farmacêutico na área de dispensação e prescrição de suplementos alimentares. Então, logo depois foi emanada a resolução sobre o assunto, né? Então, esse grupo de trabalho dá essa assessoria para que as resoluções sejam feitas de maneira mais técnica, científica possível. Aqui é a sede do Conselho Federal de Farmácia em Brasília. Como eu falei para vocês, as atribuições é expedir as resoluções, modificando diversas áreas de atuações do farmacêutico, delibera sobre questões relativas ao exercício. Também eles julgam, eu vou apresentar na próxima semana para vocês, o Código de Ética Farmacêutico. E quando se instaura um processo, é no CRF regional, mas
se necessário, vai ser julgado no Conselho Federal de Farmácia. A última instância, então, para recurso de processos administrativos dos farmacêuticos é no CFF, então. Ampliar limites, tu sabe que a gente sempre o farmacêutico tem essa capacidade de atuar em diversas áreas, são 73 áreas de atuação, que também eu vou apresentar numa próxima aula, né, todas as áreas de atuação, e essas áreas elas vão ampliando com o passar do tempo. Vocês vejam um exemplo agora bem recente, é a área da estética. Nós estamos com resoluções suspensas temporariamente por juridicamente, né, por outros conselhos profissionais querendo brigar por essa área de atuação, né, dizendo que não é de competência do farmacêutico trabalhar com determinadas técnicas estéticas, tá? Então, algumas técnicas foram suspensas e, por enquanto, essa resolução tá assim como a gente chama no limbo, né? Esperando um novo julgamento. Bom, outra atribuição, claro, zelar pela saúde pública, pelo coletivo, tá? E os conselhos regionais. Então, quem faz as resoluções, normatizações, estabelece, então, como vai ser o exercício profissional, é o Conselho Federal. E o regional, ele vai registrar o profissional de cada unidade federativa do Brasil, né? Expedir a carteira profissional, vai examinar reclamações, também representações escritas, denúncias, né? Acerca dos serviços, infrações, ele que vai fiscalizar também o exercício da profissão e punindo se necessário, né? Então, nós temos aqui um fiscal no Rio Grande do Sul, que é a Luciana Adib. Eu sou amiga pessoal dele, muito querido, faz anos que ele que eu tinha farmácia, ele fiscalizava, né? Ele vem no Rio Grande do Sul, por todo o Rio Grande do Sul, fazendo a fiscalização, né? Já é conhecido por todos, assim. É também um concurso muito bom de fazer. Eu não sei, parece que tem concurso aberto, tem que dar uma olhadinha, do Conselho de Farmácia para ser fiscal, tá? Também nós temos uma presidente, né? No caso, nós aqui é uma mulher, a Silvana Furquim, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Essa chapa que entrou agora em 2019, né? Foi reeleita para mais um mandato. A inscrição no CRF, tu tem a provisória, quando tu não tiver ainda o diploma, se vocês precisarem para trabalhar com atestado de conclusão do curso, vocês podem pegar uma inscrição provisória, né? Muitos dos egressos nossos aqui já têm trabalho muito antes da formatura, né? Então pode fazer essa inscrição provisória e depois faz a definitiva. Se for estrangeiro e tiver o diploma revalidado, né, pode também atuar. Inscrição secundária é quando tu já tiver inscrição em um estado e vai trabalhar no outro. Isso acontece muito em áreas de fronteiras entre estados, tipo, trabalha em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Com cidades muito próximas. Então, se tu é gaúcho, pode se inscrever no CRF de Santa Catarina para atuar lá como farmacêutico, né? Caso tenha necessidade. Remido é aquele farmacêutico que tenha mais de 70 anos. Ele é inscrito, então, como inscrição remida, ele não precisa mais pagar anuidade. E toda vez que vocês deixarem de exercer a profissão por algum motivo, vocês têm que dar baixa no CRF, não deixem a inscrição ativa, porque fica aquela dívida ativa. Eu passei alguns anos agora sem inscrição, porque o docente, na verdade, não é obrigatória a inscrição do CRF, então não é todos os professores que são inscritos no CRF. Eu considero que eu tenho algumas vantagens em ser inscrita, que eu vou falar para vocês depois. Também por ser prof de deontologia, né, e
E principalmente por ter o consultório farmacêutico. Não tem como eu atuar lá frente ao paciente, ter contato com o paciente, se eu não for inscrita no CRF. Né? Então, atividades de extensão que o profissional, o docente fizer, tem que estar inscrito no CRF. Então, baixa também, se vocês se transferirem de um estado para o outro, vocês têm que dar baixa no CRF daqui para não ficar com essa dívida ativa. Bom, nossos números hoje, quantos nós somos, né? Quantos profissionais nós temos? É um pouco mais de 15 mil pela estatística do CRF da data de hoje, que eu vi ali no site. A maioria feminina, né? Cerca de 12 mil farmacêuticas. Uma parte está em Porto Alegre, outra parte na região metropolitana, 9 mil no interior do estado. E lembra que eu falei para vocês da segunda inscrição? Esses são farmacêuticos gaúchos que também estão atuando em outros estados, tá? Então, tem inscrição secundária. Empresas. Cerca de 8.500 empresas. Drogarias, 4.700, farmácia de manipulação em torno de 580, indústrias, temos 30 indústrias de medicamentos no Rio Grande do Sul, farmácias hospitalares 331, transportadoras 123, laboratórios de análises clínicas 624, distribuidoras, né, cerca de 200 distribuidoras, farmácias de prefeitura 600, né? Então, é um número grande de empresas que estão sob a responsabilidade estrita do profissional farmacêutico. Quando vocês se inscreverem, vocês vão ganhar uma carteirinha de identidade profissional de vocês, tá? A farmácia que vocês tiverem responsabilidade técnica, esse documento se chama certidão de regularidade. Ele tem que ser afixado em lugar visível ao público. Nessa certidão de regularidade consta exatamente quem que é o diretor técnico responsável, os substitutos, né? A função dele aqui, por exemplo, esse aqui no exemplo, ele é sócio, né? Diretor de situação sócia, esse aqui é contratado, de tal a tal horário. Então, se o fiscal chegar ali no horário que está escrito na certidão de regularidade e ele não estiver, cabe um auto de infração. Depois eu vou explicar para vocês, no Código de Ética está escrito que nós podemos ter 3 faltas, né? Então, o conselho pode vir 3 vezes na farmácia no prazo de 2 anos para te não receber um auto de infração, então, nenhuma penalidade. Tá? Então, esse documento aqui, cada vez que muda um profissional, é trocado. E nós temos que colocar num lugar visível ao público. O afastamento, agora, ele é todo online, né? Antes tinha que mandar pelo correio mesmo, tá? Comunicando afastamento. Agora, né, com a internet, a comunicação fica muito mais fácil por meio eletrônico, então tem um endereço próprio para afastamento. Se for uma doença, um acidente, um óbito na família que é de caráter emergencial, então, né, caracteriza uma emergência que tu não tinha como prever, tu tem até um máximo de 5 dias após o afastamento para comunicar. Agora, se for alguma coisa planejada, férias, congresso, curso, né? Alguma coisa que tu tenha planejado, é até um dia antes da data do início. Bom, as anuidades, todo ano ela é modificado os valores, né? Como a gente chama? É feito o cálculo, né? Para ver o quanto vai subir. Geralmente ali por outubro, novembro, é que se promulga a resolução do Conselho Federal de Farmácia sobre a anuidade do próximo ano. Então, essa aqui foi agora de 2019. E para nível superior, tem que pagar R$ 543. O técnico em farmácia tem que também
ser inscrito no conselho. E o de nível médio, então, é R$ 271. Se paga com desconto, se tu pagar até fevereiro, 15%, se até março, 10%, tá? Uma coisa boa, então, para vocês que logo vão estar formados, a primeira inscrição tem desconto de 50%. Alguma notícia tem que ser boa, né? Bom, as empresas vai depender do capital social da empresa, do porte da empresa, então. Lá no... Quando a gente faz a inscrição no governo, a inscrição estadual, na verdade, tu coloca lá qual o teu capital investido para abrir aquela empresa. Isso aqui é uma micro e pequena empresa, né? A grande maioria fica dentro dessa faixa aqui, que a anuidade, então, todo ano paga R$ 754,29. Farmácias maiores, né? Daí, indústrias também, né? Dependendo do capital, então, social da pessoa jurídica, distribuidora, enfim, é que ela vai pagar anuidade. Eu convido vocês a conhecerem o site do Conselho, tanto o site do Conselho Federal quanto o nosso Conselho Regional. Eles são bem organizados. Lá no Conselho Federal, como eu já falei para vocês, tem todas as resoluções por ordem cronológica, né? Sempre a mais nova ali primeiro. Aqui no site do Conselho tem quem somos, a estrutura organizacional, fala sobre as sedes, então tu clica no link e ele vai explicar. As comissões e grupos de trabalhos que estão ativos no momento, né? As plenárias, que são as sessões plenárias que acontecem, agora as últimas foram online por conta da Covid-19, né? Toda a história, os símbolos da farmácia, as estatísticas que eu acabei de apresentar para vocês, eu tirei hoje aqui do site do Conselho. Aqui o Fale Conosco, eu peguei só essa abinha ali, né, para mostrar para vocês que tem orientações técnicas, comunicação, tem a seção de denúncia, ouvidoria se precisar alguma dúvida, e essa sessão de Fale com a Presidente. Essa aqui é a Silvana Furquim, ela sempre vem nas formaturas daqui de Santa Maria, ela sempre está presente, agora em janeiro ela estava aqui, é uma pessoa muito simpática, muito querida mesmo. Minha amiga também, eu fiquei muito feliz que ela fez o prefácio do livro, né, que eu estou lançando esse ano agora, esse mês, na verdade, e ela que fez o prefácio para mim, gentilmente. Então, aqui, não que eu esteja fazendo propaganda da chapa dela, viu? Mas a chapa dela e essa gestão da Silvana, que já estava há 2 anos e segue agora, ela está fazendo uma gestão bem diferenciada, né? Promovendo cursos e eventos. Na verdade, a função do conselho é fiscalizar e não promover cursos, né? Essa é a função de associações. Lembra que eu falei os sindicatos são mais as questões trabalhistas, as associações mais a parte técnica científica, e o conselho é mais de fiscalização e regulação da profissão, tá? Mas essa gestão, ela colocou um plano de educação continuada, né, e contratou uma farmacêutica técnica para que ela promova cursos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso está sendo bem importante, porque a anuidade que a gente paga, a gente transforma em pontos, né? E esses pontos a gente troca por uma inscrição num curso que tu queira lá. Eu só entrei aqui, esse aqui é o acesso restrito meu, né? Cada farmacêutico inscrito no CRF tem o seu acesso restrito, esse aqui eu entrei no meu ali, para mostrar para vocês. Esse aqui foi os cursos que eu fiz no último ano, mas olha só, esse qualificação em problemas de saúde autolimitados, eu fiz agora em março, e eu já tinha feito o ano passado, na verdade é porque eu gosto muito da TINA, do ambiente da troca que acontece entre os farmacêuticos, né, porque na verdade
problemas de saúde autolimitados é a prescrição farmacêutica, que é um tema que eu já trabalho há, no mínimo, uns 5 anos, né? Que é o tema do meu livro. Mas teve essa palestra, a aplicação de vacina em Cruz Alta, tu vem em Santa Maria. E daí eu fui esse farmacêutico na praça em Porto Alegre, era um evento maravilhoso, esse farmácia digital também. O farmacêutico da praça aqui em Santa Maria, porque os 3 cursos do módulo farmacêutico clínico promovido pelo Conselho, que é o Serviços Farmacêuticos, Manejo de Problemas de Saúde Autolimitados e Segmento Farmacoterapêutico, ele culmina no final nesse evento farmacêutico da praça, que é parte da atividade dos cursos para ti receber o certificado. Então, vocês já devem ter ouvido falar, é um evento que acontece, a gente vai na praça divulgar o profissional farmacêutico, fazer trabalho social também, né, para a comunidade local. Enfim, é um evento bem legal. Bom, esse aqui é o acesso restrito, então. Dentro do acesso restrito, tem a sabinha com vários temas aqui, tá? Então, as tuas anuidades vão estar aqui, se tá paga ou não. Termo de inspeção, se tu recebeu algum. Afastamento para te comunicar, como eu acabei de falar. Tem esse aqui, ó, de prescrições ilegíveis, que nós podemos denunciar prescrições ilegíveis, vocês sabem, né, que está garantido, não sabe, ainda não dei aula de código de ética, mas eticamente o código de ética nos acolhe que nós temos o direito de não aceitar aviar uma prescrição ilegível, tá? Então, nessa abinha, tem como mandar o arquivo para lá, tu tem que ocultar os dados do paciente para enviar o CRF. O anonimato também do farmacêutico é garantido pelo CRF. Tu assina um termo de ciência e responsabilidade sobre o documento que tu está enviando, né? E tu envia aqui. Cada vez mais está diminuindo esse problema de prescrições ilegíveis, porque está sendo usado prescrição informatizada. Aqui em Santa Maria já faz alguns anos que foi colocado um programa, né, que todas as prescrições, inclusive fica ali no sistema, a gente tem como olhar tudo acerca daquele paciente, né, a ficha dele, o prontuário, as prescrições, né, e a prescrição ela sai digitalizada. Bom, para finalizar agora, eu vou dar só uma diferença assim, entre o conselho e os sindicatos, que um pouquinho eu já falei, que é as atribuições deles, né? O conselho, por exemplo, lembra que eu falei lá que a criação dele resultou de uma lei, que foi o governo federal que criou os conselhos, né? Porque é a atribuição do governo federal fiscalizar as profissões no Brasil. Mas ele pode delegar. Então, ele delegou para os conselhos de classe. Em 1960, ele criou o Conselho Federal de Farmácia. E esse conselho faz parte da administração federal. Então, ele age como uma autoridade pública. Se ele chegar na farmácia, ele é uma autoridade pública, tá? O sindicato não resulta uma lei, é um reconhecimento ministerial, não integra a administração federal, ele não é uma autoridade pública. E a filiação é facultativa, não é obrigatório, já no conselho é obrigatório. Tá? Aqui, a anuidade tem que ser paga por todas as empresas. Eu coloquei firmas, mas eu prefiro empresas. Todas as empresas e profissionais atuantes, então, no período. Tá? Já o sindicato, só aquele que é associado àquele sindicato. E agora a principal diferença são as atribuições, que eu falei para vocês que o sindicato representa individualmente ou coletivamente, né, os interesses principalmente trabalhistas de uma categoria profissional. Ele também pode celebrar contratos de trabalho, né? Eu já tive que, por exemplo, eu tinha farmácia, não só assim, eu vou dar um exemplo agora de um funcionário da farmácia minha, auxiliar do laboratório. Ela era associada ao Sindicato da Saúde, né? Na hora de celebrar o contrato,
foi feito no sindicato e na hora que rescindimos o contrato também é feito lá no sindicato, né? Porque protege a categoria. Impor contribuições, enfim, tá. E aqui, no conselho, as atribuições são registrar os profissionais, porque só aqueles registrados é que pode exercer a profissão, fiscalizar e ordenar a profissão, que é o Conselho Federal de Farmácia, que emana as resoluções para nós podermos atuar, tá? É bem tranquilo essa diferença. E logo na prática vocês vão saber, porque agora quem está em deontologia, 7º, 8º, 9º e 10º voa, que vocês vão ver, tá? A próximo vídeo, então, eu vou apresentar o Código de Ética Farmacêutica a vocês, tá? Um abraço, até a próxima semana. Um beijão, saudades!